Professor, boa noite, mister. O que não deu certo, né? O que faltou para o Cruzeiro para conseguir esse resultado, conseguir essa vitória fora de casa? Qual foi a análise que você fez em relação a essa derrota? Obrigado. Eu acho que a análise é fácil de fazer. Um jogo muito igual em termos das ações de uma equipa e de outra, com o adversário a aproveitar aquilo que foi os nossos erros, e nós não aproveitamos em termos ofensivos algumas situações dadas pelo adversário. Nós acabamos por o adversário talvez entrar um pouco melhor do jogo, mas chegou-se à frente no resultado, e depois na segunda parte outra vez, acho que até estávamos melhor já nesse período do jogo e voltamos a sofrer o 2-0, e claro que as coisas ficaram facilitadas para o Vasco, mas acho que foi um jogo muito igual, mesmo em número de situações de remates. Nós tivemos muitos remates dentro da área do adversário, muitos deles bloqueados, muitos deles hesitações que não fomos rápidos a executar e a tomar a melhor decisão, e acabamos por perder o jogo. Já tinha dito que o Vasco estava na sua melhor fase do campeonato. Nós fizemos um jogo muito igual, mas em termos de eficácia, que é a palavra mais importante do futebol, o adversário foi muito mais eficaz do que nós. Professor, é uma sequência difícil para o Cruzeiro, né? Pegar o Vasco aqui, agora quinta-feira pegar o Flamengo, que é o líder do campeonato. Te atrapalhou muito esse resultado de hoje? Te ajuda? O que acrescenta o que aconteceu hoje para quinta-feira, se é que pode ligar uma coisa a outra? Obrigado. Eu, sinceramente, não sou treinador de ligar jogos, porque costumo dizer que o futebol, cada jogo tem a sua história. Cada jogo é uma realidade diferente. Este jogo foi esta realidade. E nós não conseguimos vencer, apesar de a equipa teve uma atitude, teve um compromisso com o jogo, tiveram ligados, mas não acabou por não acontecer aquilo que nós pretendíamos, que era fazer golos em primeiro lugar e não sofrer em erros nossos. Em relação ao próximo jogo, agora temos que preparar mais um jogo do campeonato, temos que jogar com toda a gente, em casa e fora, e vamos preparar o Flamengo como preparamos todos os jogos. Um jogo contra uma equipa que está na frente do campeonato, que toda a gente sabe a sua qualidade, mas que nós também temos a ambição de jogar pelo resultado. Já na primeira volta eles eram os favoritos, eles continuam a ser favoritos, mas nós vamos jogar o jogo e tentar também o melhor resultado possível. Jardim, nesse segundo turno talvez tenha sido o jogo com mais espaço para o Cruzeiro jogar, para chegar na defesa do adversário. O que faltou para essa eficácia? Às vezes o time tentando decidir de qualquer jeito a jogada. O que foi primordial aí para o Cruzeiro não conseguir concluir o que tinha de espaço para fazer os gols aqui em São Januário? Claro, o aproveitamento. Quando falarmos de eficácia, falamos de aproveitamento. O Vasco teve um bom aproveitamento dos nossos erros, quer no primeiro, quer no segundo gol, e nós não tivemos essa capacidade, porque nós tivemos várias situações de remates dentro da área, situações de combinação, que não fomos rápidos a executar, não fomos com a melhor clareza, não tivemos clareza na definição das jogadas. Mas o futebol, eles às vezes tentam e as coisas não saem, e hoje foi aquele jogo que vários jogadores tentaram executar, quer no último passe, quer no momento da finalização do remate, e as coisas não saíram bem. Já houve outros jogos que com menos remates conseguimos fazer golos, e hoje com o maior número de remates. Eu li qualquer coisa na estatística, tínhamos feito 15 remates dentro da área e acabamos por não fazer nenhum gol. Boa noite, Jardim, aqui, Pedro Henrique Carvalho da Band News FM. Você falou sobre muitos erros, né, no jogo de hoje. Queria saber se parte desses erros também foi pela postura do Vasco, né, de pressionar sempre na saída de bola, e se hoje você foi surpreendido pelo Vasco de alguma maneira. Que você falasse também sobre o João Marcelo, que hoje teve um retorno e é importante para o sistema defensivo do Cruzeiro, uma equipe que toma poucos gols e sofre pouco também defensivamente. E se você puder já projetar como você espera que seja a postura do time no jogo da quinta-feira contra o atual líder do campeonato. Obrigado. Eu, sinceramente, eu penso que os nossos erros não foram erros que o adversário nos provocou, foi mais situações técnicas.
que ocorreram, mas só erra quem está lá dentro, não é? Nunca vi nenhum jogador errar, nem nenhum treinador, se não estiver lá dentro. E são coisas que acontecem. Aconteceu hoje com pena nossa, não é? Mas também em termos ofensivos não conseguimos finalizar, por isso que eu disse ao grupo, quando ganhamos não é o que faz o gol, é o que faz a assistência que ganha o jogo, é toda a gente, e quando perdemos também não é quem perde, não é quem errou mais ou errou menos, perdemos toda a gente. Claro que estamos tristes porque não há a nossa forma de abordar, nós gostamos de ganhar e temos orgulho em trabalhar para ganhar. Em relação à segunda pergunta... O João Marcelo é um jogador que teve muito tempo parado. Hoje não tínhamos o Villalba, jogou o Jonathan. O Jonathan, com uma segunda parte, principalmente depois dos primeiros 20 minutos, entrou um pedacinho inibido, mas depois melhorou bastante e fez um jogo extremamente positivo. Só que ele teve já um problema muscular, estava com câimbras. E pronto, e aproveitamos para o João Marcelo entrar, ter um pouco de jogo, porque sabemos depois de um problema grave como ele teve, não é fácil entrar neste ritmo, mas hoje teve a oportunidade de terminar os últimos 15 minutos. O Flamengo é mais um jogo, já expliquei aqui, a resposta é igual. O Flamengo é o próximo jogo, por isso é o jogo mais importante para nós, é que será sempre o próximo. Uma equipa que é favorita em todas as provas que participa, em todos os jogos que participa. Mas o futebol ninguém ganha antes, nem ninguém perde antes. Tem que ser no momento do jogo que isso acontece. Vamos preparar a nossa equipa para conseguir um resultado positivo, como sempre a nossa forma de jogar, com qualquer adversário. Temos todo o respeito por todos os adversários, sabemos do valor do adversário, mas como já vos disse, eles também na primeira volta eram favoritos e as coisas não aconteceram. O futebol é decidido dentro das 4 linhas, espero eu. Mister, sobre o Sinisterra, só para saber como é que está a situação do jogador, o que está sendo passado pela preparação física, pela fisioterapia, porque é um atleta importante. Será que vai conseguir ter condição de jogo para essa partida contra o Flamengo? Como é que está esse panorama de um atacante que é aquele jogo do Bahia também deixou a marca dele? Eu já vos disse que estes jogadores que vieram para nós, com exceção do Juan Moraes, que estava a jogar no Atlético Paranaense e tinha um ritmo de jogo já grande, os outros não tinham feito nem a pré-temporada e estavam com umas paragens um pedacinho longas. E isso às vezes não é fácil nós prepararmos os jogadores neste contexto. Nesta preparação, o jogador teve, como já é público, um estiramento em termos dos isquiotibiais, um estiramento que normalmente uma paragem de 6 a 7 dias e pode ir até 10. Vamos ver, ele já começou nos trabalhos de integração, vamos ver se esta semana conseguimos que ele trabalhe para contar com ele para o jogo. Esporte Espetacular agora é aqui comigo e a noite de sábado foi quente para os times mineiros no Brasileirão, hein? Cruzeiro e Atlético entraram em campo. Uma derrota e uma vitória. O Cruzeiro perdeu para o Vasco, jogando lá no Rio de Janeiro, em São Januário. O Cabuloso estava de olho na liderança do Campeonato Brasileiro, estava defendendo uma série invicta de 6 jogos, mas aí essa invencibilidade caiu e foi logo diante do Vasco do Fernando Diniz. Ô Cruzeirense, vem cá. Você lembrava da última derrota do time fora de casa? 156. Você sabe o que esse número significa? É o número de dias que o Cruzeiro ficou sem perder fora de casa. 48. Eram 48 dias sem derrota. Desde o 2-1 contra o Santos, lá em 10 de agosto no Mineirão. Eram 6 vitórias seguidas. E o cruzeirense mal lembrava o gostinho amargo de uma derrota. Mas esse gostinho veio ontem. O Vasco estava na sua melhor fase do campeonato. Nós fizemos um jogo muito igual, mas em termos de eficácia, que é a palavra mais importante do futebol, o adversário foi muito mais eficaz do que nós. Apesar da derrota, mas não muda nada na nossa cabeça, na nossa mente, o que a gente tem como objetivo na temporada. Eu acho que o Cruzeiro vem forte, vem brigando lá na frente na tabela. Sabadão de estreia de uniforme novo pro Cruzeiro. E repara nos detalhes da camisa, inspirada no Rio São Francisco.
O velho Chico nasce aqui em Minas Gerais e deságua lá no Nordeste, entre Alagoas e Sergipe. É água que não acaba mais. E assim como o rio corre pro mar, o Cruzeiro corria atrás da liderança do Brasileirão. Mas as coisas não saíram como o torcedor esperava. Logo aos 7 minutos do primeiro tempo, o Vasco colocou o Cruzeiro para sambar. Paulo Henrique cruzou na cabeça de Ryan. 1-0 Vasco. O artilheiro Caio Jorge não estava em noite inspirada. Só conseguiu a primeira finalização aos 26 minutos. As melhores jogadas do Cruzeiro saíam dos pés de Matheus Pereira. Aos 39, ele quase empatou. Mas o quase não altera o placar. O Vasco segurou a pressão azul. Aproveitou essa falha do Matheus Henrique, que havia acabado de entrar, e ampliou aos 16 do segundo tempo com Paulo Henrique. E o placar só não foi mais elástico graças a uns milagres do Cássio, que depois do jogo deu a camisa de presente para o Fernando Diniz, ex-técnico dele no Cruzeiro. A primeira vitória do Vasco sobre o Cruzeiro desde 12 de junho de 2022, pela Série B. Na quinta-feira tem o que a gente pode chamar de final antecipada: Flamengo e Cruzeiro no Maracanã. O Flamengo é o próximo jogo, por isso é o jogo mais importante para nós, é que será sempre o próximo. Vamos preparar a nossa equipa para conseguir um resultado positivo, como sempre é a nossa forma de jogar. Eles também na primeira volta eram favoritos e as coisas não aconteceram. O futebol é decidido dentro das 4 linhas, espero eu. É bem verdade que não foi uma noite das mais inspiradas do Cruzeiro lá em São Januário, mas o time chegou a assustar o goleiro, o Léo Jardim, em algumas oportunidades. A gente tem alguns lances aí, ó, pode rodar. Tem o Christian nessa finalização por cima do gol, recebeu dentro da área, cortou para a direita e chutou para fora. O Marquinhos também teve uma oportunidade em um chute cruzado já dentro da área, só que a defesa conseguiu afastar. O Caio Jorge também ganhou a área, um chute mais fraco. O Leonardo Jardim fez uma defesa tranquila. E tem o Fabrício Bruno na cobrança de escanteio ensaiada ali, ele chuta essa bola para fora. Vamos dar uma olhada na tabela do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro acabou permanecendo na segunda colocação. E aí é o seguinte, o cruzeirense tem que secar o Palmeiras, porque o Palmeiras pode ultrapassar o Cruzeiro, e o Palmeiras joga hoje contra o Bahia, lá em Salvador, jogo que tem transmissão da Globo, viu? E eu já falei aqui, né? Foi o fim de uma sequência de 6 vitórias seguidas do Cruzeiro. Logo depois da partida, o Cássio falou sobre os aprendizados que o time pode tirar dessa derrota. É lógico que tem, quando você vê alguma coisa, a gente tem um treinador muito competente para tentar corrigir para a próxima partida, mas é aprendizado, crescimento e tentar fazer melhor quinta-feira para voltar a ganhar. E na quinta-feira tem esse jogaço aqui que a gente tá falando, né? Flamengo e Cruzeiro com transmissão ao vivaço do Sport TV a partir de 8h30 da noite. E tem uma notícia que é boa pro cruzeirense, viu? Porque ontem ninguém tomou cartão amarelo e o Leonardo Jardim vai poder mandar força máxima a campo. Eram 8 jogadores pendurados, entre eles nomes importantes: Fabrício Bruno, o Romero, Matheus Pereira, Caio Jorge e até o próprio Leonardo Jardim. Tá todo mundo liberado para jogar contra o Flamengo.